gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Digno soy, no existe nada en mí, con lo cual pueda yo pagar tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui. Un pecador que de ti su rostro escondió. No merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Inmerecedor soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí, por lo cual pueda yo pagar tierna y dulce paz, tu eterna voluntad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui. Un pecador que de ti su rostro escondió. Yo no merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Mi Señor, jamás. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Senhor meu Deus, eterno Pai, eu te louvo, te engrandeço, te exalto na beleza da tua santidade. Obrigada, Senhor, por mais um momento. Obrigada, Pai, de poder estar aqui, te cultuando, bendizendo o teu santo nome. Que o Senhor venha recebendo louvores, que o Senhor venha recebendo adoração e que este culto, ó Pai, venha subindo com cheiro suave as tuas narinas. E te peço, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, as nossas falhas, que o Senhor venha nos tocando, ó Pai, de uma forma
diferenciada, Pai, neste dia, porque nós necessitamos, eu necessito, porque sem Ti eu nada sou e creio, Pai, que aqueles que Te buscam reconhecem da necessidade que há em cada um, da nossa necessidade de termos o Senhor na nossa vida. Eu te peço, ó Deus, por cada um e por aqueles, ó Deus, que ainda não se abriram para Ti e que venha ser tocado pelo Teu Espírito Santo, que todo mal, que toda palavra de maldição venha caindo por terra e que venha sendo cancelado no mundo espiritual. Esta é a minha oração que eu te faço e te agradeço, ó Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus, eterno Pai. Boa noite, boa tarde, a paz do Senhor a todos e a todas. Que no Ministério Oragados em Cristo Jesus estarei iniciando com uma palavra a qual o Senhor tocou no meu coração na tarde de hoje, que se encontra em Gênesis, tá? Capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E aqui no Salmo 33, do versículo 6 ao 9, diz assim: Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército dele, pelo Espírito da sua boca. E ele ajunta as águas do mar, como no montão, põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor, tema-no todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. De novo, no Gênesis capítulo 1, versículo 3 diz assim: E disse Deus, haja luz, e houve luz. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor, e por tudo que Ele é, e por tudo que Ele faz. Muitas vezes nós necessitamos de uma palavra, e muitas vezes a gente vai atrás de um, atrás de outro, mas nós se esquecemos que nós temos uma palavra, a qual o Senhor nos entregou, que é as Escrituras Sagradas, que é a Bíblia. E Deus, Ele se revela a cada um de nós. E aqui, já no início da sua palavra, deste livro poderoso, sagrado, que é a Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma, vazia. O Espírito de Deus se pairava sobre o abismo e disse Deus, haja luz, e houve luz. Tudo Ele fez pela sua boca. Se hoje você necessita de uma palavra, busque esse Deus. Busque conhecê-lo, porque Ele tem poder para transformar. Só basta uma palavra para tudo se transformar. Pela palavra do Senhor, Ele muda maldição em bênção. Se Ele teve poder para criar todas as coisas e fez da escuridão se transformar em luz, Ele pode mudar a tua vida, Ele pode mudar o teu ser. Mas para isso você tem que crer, você tem que o receber através do seu Filho amado Jesus Cristo. Hoje muitos de nós, se não for 90%, 95% da população, hoje busca algo, quer uma palavra, quer uma direção, mas nós temos aquele que tem o poder para liberar uma palavra, que é o próprio Deus.
E muitas vezes a gente vai atrás de tudo, mas menos dele. Que através do poder da sua boca, ele fez todas as coisas. Ele criou o seu exército, os anjos, ele criou os céus e a terra. Ele derrubou Lúcifer, que hoje é o diabo, Satanás. Mas nós que somos imagem e semelhança dele, nós não buscamos. Mas nós precisamos sim de uma palavra. Quem não precisa de uma palavra vinda do Criador, vindo do Senhor dos Exércitos? Então, se hoje você necessita uma palavra, busca ao Senhor. Se dobre diante desse Deus, porque Ele vai liberar uma palavra. Muita gente vai buscar de A, vai buscar de B, porque muitas vezes a gente não quer uma palavra de verdade. A gente quer ouvir o que a gente quer. E querendo ou não, mas no fundo, falando melhor, no fundo, nós sabemos que Deus, Ele é verdadeiro. E nem sempre Ele vai falar aquilo que nós queremos ouvir, e sim aquilo que nós precisamos. Mas se você verdadeiramente quer uma palavra, busque no Senhor. Porque Ele tem poder para transformar, para existir algo que não existe. Liberar uma palavra que pode mudar sim, porque Ele tem poder para isso. Uma coisa que eu guardo isso dentro do meu coração: se Deus não fizer, ninguém faz por mim. E não é diferente de você, não é diferente de ninguém que vive nessa terra. Se Deus não liberar uma palavra na minha vida e na tua vida, ninguém tem esse poder para isso. Só o próprio Deus. Então, que você venha buscar do Senhor, mas não dos homens, porque o homem não tem poder, somente o Senhor dos Exércitos, tá? Que você venha recebendo essa palavra, que você venha buscar no Senhor, porque Ele transforma, Ele muda, tá? Ele muda a escuridão, Ele faz da escuridão luz. Se hoje você está na escuridão, se você precisa de algo, de uma luz, de uma direção, busque em Deus. E louvado seja o nosso Deus por isso. Porque mesmo nós sendo falho, Deus sempre tem uma palavra, algo de diferente para a minha vida e para a tua vida. Aleluia, louvado seja Deus. Vou colocar mais um louvor. Depois estarei iniciando a palavra a qual o Senhor falou ao meu coração durante a semana. Quão grande
querido Deus, continuando, Senhor, na Tua presença, estando aqui, ó Deus, neste culto, te cultuando, te bendizendo. Nesta hora, Pai, estarei aqui, Senhor, pregando a Tua palavra, que não seja eu, mas que seja o Senhor falando através dos meus lábios, que toda barreira, que toda dificuldade caia por terra, e que a Tua palavra, Pai, alcance corações, alcance vidas que necessitam. E obrigada, Pai, por mais uma oportunidade. Assim oro, assim eu te agradeço. No nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Bem, a palavra que o Senhor tocou no meu coração para estar aqui dividindo com vocês nesta noite, nesta tarde aí no Brasil, né? Bem, se encontra em Mateus, né? Capítulo 5, que é bem o sermão da montanha, em que o Senhor, ele dá instruções, ele ensinou para a multidão. E assim eu vou ler alguns versículos, mas não é o versículo que os versículos que o Senhor me direcionou para estar aqui falando com vocês. É Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 16, mas eu vou estar lendo o 1 e o 2 do capítulo 5. Diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava dizendo. Aí o Senhor, ele começa a iniciar as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque que eles serão consolados. Amém. E assim o Senhor começou a falar, né? Ele começou a falar para os seus discípulos e para a multidão qual era a conduta do homem de Deus, de uma mulher de Deus, que é totalmente diferente dos padrões do mundo, do comportamento de uma pessoa que está no mundo. Enfim, mas o Senhor chega um ponto aqui, ainda iniciando o capítulo 5, ele começa a direcionar a palavra para os discípulos, né? Ali Mateus, Lucas, né? Pedro, no caso, ali Judas, enfim, Tomé, Natanael, enfim. E ele começa a falar, e assim no versículo 13 ao versículo 16 diz assim: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acender uma candeia e se colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que seja as vossas boas obras, para que seja as vossas boas obras, e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras, e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Bem, todo aquele que segue o Senhor, que o recebe como Senhor e Salvador da sua vida, né? O recebe, o confessa, né? Ele é diferente. Não tem como você dizer que serve ao Senhor e continuar com a vida de antes. E assim o Senhor Jesus, ele começou a instruir, a falar claramente ali. Ele falou para a multidão, mas também diretamente com seu discípulo, aquele que o seguia. Não tem como eu dizer que sou do Senhor e permanecer na mentira, porque o sal, ele veio para ele faz a diferença na comida. Quando nós colocamos o sal, que o Senhor, ele compara aqueles que o seguem como sal.
Porque o sal é um tempero diferenciado dos outros temperos. Porque quando nós colocamos o sal, nós conseguimos sentir o sabor daquele alimento. É na carne, é no peixe, é numa verdura. E o sal também, ele conserva o alimento, né? Numa casa que não tem geladeira, por exemplo, se botar o sal no açúcar, conserva. Ou botar o sal na carne, conserva a carne. A carne, ela dura um tempo e ela não vai apodrecer. Entendeu? Então, quando nós recebemos o Senhor, nós seguimos a Ele, começamos a ter uma vida com Deus, não tem como nós não sermos diferentes. É uma coisa que vai de glória em glória, não é uma coisa que a gente é da noite pro dia, a gente dorme e no outro dia a gente já está 100%, não. Uma coisa que ela vai, é um trabalhar do Senhor na nossa vida. Mas o que mais choca hoje é que tem pessoas que estão tanto tempo, né, na igreja, falando do Senhor, mas não, gente, assim, gosta de uma mentira, gosta de uma fofoca. Como é que você pode se dizer que você é uma pessoa que segue o Senhor? Se você gosta de uma contenda, pois você crê no Senhor, mas você ainda não o recebeu de coração. Porque crê, até os demônios crê, mas não obedece. Acho que, não sei se foi ontem ou foi hoje, eu estava aqui vendo aqui, eu gosto muito de ficar na internet, eu sempre vejo as notícias na internet, enfim. E eu não sou muito de seguir essas pessoas de Facebook, Instagram, não sou muito de estar seguindo. Mas o que eu acho mais interessante hoje, que houve assim, uma explosão nas redes sociais, né? De pessoas que falam de Deus, umas pessoas que colocam os vídeos com uma palavra bonita. Mas eu fico me perguntando, mas estas pessoas, elas estão fazendo diferença onde elas vivem? Será que aonde eu moro, aonde eu trabalho, eu estou fazendo a diferença? O nome do Senhor está sendo glorificado através da minha vida? Porque, gente, é muito fácil chegar aqui, ligar o celular, iniciar uma live e falar de Deus. É muito fácil. Mas nós temos que ter essa consciência, essa responsabilidade que o Senhor nos deu. Vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Tem pessoas que estão anos orando para o marido se converter, para a esposa se converter, mas você está sendo sal na vida do seu marido, na vida da sua esposa, você está sendo a luz na sua casa, na sua família. Aí é que está o perigo. Porque se eu não for sal e se eu não for luz, como é que eu vou ganhar as pessoas para o reino de Deus? Eu não vou herdar nem os céus. Eu não vou conquistar nem a minha própria salvação. Quanto mais ganhar uma alma para Cristo. Hoje está havendo assim, uma explosão tremenda. Parece que falar da palavra de Deus virou moda nas redes sociais.
Toda semana tem um pregador, toda semana tem uma pregadora, toda semana tem 2, 3 cantores que fala do amor de Deus, mas o mundo continua nessa podridão, numa podridão total. Como é que eu sigo Jesus e a multiplicação da iniquidade, corações tão duros? É como se nós hoje queremos seguidores para dar curtida, até mesmo para ganhar dinheiro, porque redes sociais hoje é uma fonte de ganhar dinheiro. Tem gente que passa o dia inteiro só fazendo vídeo e ganha. Se tiver muitos seguidores e tal, ganha dinheiro. É uma fonte de renda. Cuidado com estas coisas, cuidado com isso. Porque você usar a palavra de Deus para o seu benefício próprio, muito cuidado, tá? Porque essa palavra, ela é santa. Ela não é nossa, é do Senhor. Mas a questão é, nós que estamos na casa do Pai, que nós já estamos há algum tempo servindo ao Senhor, nós estamos verdadeiramente sendo sal? Aonde a gente chega, tá havendo uma mudança, ou as pessoas olham pra gente e dizem, não, aí não tem nada de cristã, tem nada de mulher de Deus, nada de homem de Deus, é caloteiro, fofoqueiro, mentiroso, invejoso, Ai de mim e ai de ti, se as nossas obras não forem aprovadas. E ai de mim e ai de você, ai de todos nós, se a nossa conduta, em vez do nome do nosso Deus ser glorificado, e sim sendo blasfemado por causa da nossa maneira de viver. Que uma coisa é eu sofrer uma calúnia, é uma coisa alguém levantar um falso testemunho contra a minha pessoa. Outra coisa, eu dar motivo para o nome do Senhor ser blasfemado por causa da minha má conduta. O Evangelho não é uma brincadeira. Continua sendo porta estreita. E isso não vai mudar. E a palavra continua sendo a mesma. Se eu não sou sal, se eu não faço a diferença, então não está servindo para nada. Não serve para nada. E se eu não estou sendo luz no meio dos meus, é porque eu ainda estou na escuridão. Ainda não houve uma transformação. O que tem de pregadores que só prega, mas na conduta só Deus. Mas que hoje nós vemos nos examinar cada um. E que nós vemos vigiar. Vigiar mesmo com as nossas condutas. Vigiar com as nossas palavras. Vigiar onde estão os nossos olhos. Nós estamos colocando os nossos olhos, não fazendo o outro se escandalizar, o outro tropeçar. Como que eu sou uma mulher de Deus e abro a minha boca para amaldiçoar o outro? Não, eu ainda estou na escuridão, eu não estou na luz.
Porque o Senhor, Ele é a luz do mundo. E se eu sigo o Senhor, não é mais para me estar em trevas, não é mais para mim, não é para mais eu viver em trevas. E se eu continuo em trevas, é porque eu fui para a luz. Eu não estou vivendo na luz. Quem é a luz do mundo? Quem é a luz do mundo? O Senhor Jesus. Porque para a igreja, qualquer um vai. Hoje, as pessoas, elas não estão nem aí. Está tomando Santa Ceia, mas com o coração rancoroso, não liberou perdão, ofendeu o próximo, ofendeu o irmão, mas está ceando. Mas o Senhor está vendo tudo. Se Ele criou os céus e a terra, se Ele falou, haja luz e houve luz, será que Ele não sabe do que está acontecendo nessa terra? Lógico que sim. Lógico que sim. Cristianismo, evangelho não é moda, é transformação de vida. O que tem de cantores secular que canta músicas evangélicas, mas se eles não se arrepender, se eles não forem para a luz, que é Cristo, se eles não receber o Senhor como único Senhor e Salvador das suas vidas, eles não vão herdar o reino dos céus. E assim sou eu e você. Vida cristã não é redes sociais. Ser luz nesse mundo, ser sal nesse mundo, não é redes sociais. É vida diária com Deus. É vida diária com o Senhor. Porque hoje as pessoas estão achando que é redes sociais. Não é. Deus me colocou aqui porque Ele quis. Mas ai de mim se eu não tiver uma vida diária com Ele. 24 horas. 24 horas mesmo. Eu não vou ser luz. Porque o que determina o que eu sou não é aqui nas redes sociais. É quando eu desligo a câmera do celular e vou para a minha vida. Lá eu provo se eu sou luz e se eu sou sal, porque aqui é muito fácil ser sal e ser luz. Mas Deus, Ele quer isso de mim e de você. Ele determinou, Ele se direcionou, porque essa foi uma palavra para os discípulos que o seguia. E para todo aquele que quer seguir Ele, que quer receber Ele. Eu ouvi algo no vídeo, inclusive, que fala assim, Jesus, Ele não veio para mudar o mundo, sim para mudar aqueles que o querem. Então, só há essa mudança, essa transformação, se eu de fato querer, se de fato você querer. E não se engane. Falar da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, até os mundanos fala, até os hipócritas fala. Mas se nós não formos diferentes como sal, e se nós não formos luz, ainda não houve uma conversão genuína em mim e em você. E as nossas obras, elas têm que ser boas, para que as pessoas que estão à nossa volta glorifiquem a Deus e querem receber Ele.
Olha só a grande responsabilidade que foi nos dada. Olha só, então, muito cuidado com a tua conduta, com o que você fala, com a maneira como você trata o outro, com a maneira como você administra a sua própria vida. Paulo fala, sede santo, porque sede imitador de Cristo, como assim eu sou. Olha só, nós temos que ser imitadores do Senhor Jesus. Mas hoje a maioria das pessoas, elas estão mais interessadas numa palavra que venha massagear o seu ego do que buscar uma vida com Cristo, uma vida diferenciada, que venha ser diferente das demais, que venha ser realmente esse sal na vida das pessoas. Não tem como eu dizer que eu sirvo a Deus e permanecer sendo a mesma pessoa, grossa, chata. Quando nós estamos na posição com Deus, quando nós temos uma vida com o Senhor, quando nós estamos buscando uma vida realmente genuína com Deus, gente, é algo tão tremendo que até o tom da nossa voz muda. E as pessoas, elas observam e vê a diferença, a mudança. Acho que foi 2014, quando eu vim a primeira vez para a Itália, que eu vim passar férias. Aí eu voltei para o Brasil, eu já morava em Fortaleza, né? Enfim, aí eu fui na minha cidade, Teresina, Piauí. Enfim, eu já tinha me reconciliado com o Senhor, já estava indo para a igreja, tudo, tal, tendo minha vida com Deus ali. Eu fui na casa de uma pessoa, ali na minha cidade, em Teresina, e uma pessoa falou assim para mim, Chileane, a tua voz tá diferente. Eu falei assim, diferente, tá, tua voz tá diferente. Aí eu sei que passou, depois que eu vim para a Itália, né, 2015, enfim, aí acho que foi em 2017, 2018, por aí. Eu tava conversando com essa mesma pessoa e essa pessoa falou a mesma coisa. Eu tava conversando com ela pelo WhatsApp, né? E ela falou, Chileane, como a tua voz mudou. Tua voz tá muito diferente. E eu falei, é Deus. É o Espírito Santo de Deus. Não tem como. Tem que haver uma mudança. E vai sendo de glória em glória. É com o tempo, mas tem que haver uma mudança. Não tem como eu dizer que sirvo ao Senhor e as pessoas não notar algo diferente em mim, na minha conduta, no meu falar. Tem que haver um amadurecimento. Não é da noite para o dia, mas tem que ter. E quantos de nós, em vez de ter essa mudança, nós estamos escandalizando o Evangelho. O nome do Senhor deve ser glorificado através das nossas obras, das nossas condutas, da nossa conduta. O nome do Senhor está sendo blasfemado. Pessoas não estão querendo saber de Jesus por causa do nosso mau exemplo.
que nós vamos hoje refletir sobre isso, porque isso é muito sério. E hoje se prega muito pouco sobre isso, se prega sobre tudo, né? Consolo, dor de cotovelo, tá todo mundo mal. Mas uma palavra de conserto, uma palavra de exortação, hoje é poucos, são poucos. E temos que tomar um posicionamento, porque o Senhor está às portas, não adianta. É necessário pregar o Evangelho. É necessário pregar a palavra de Deus, não o que o homem quer, mas o que Deus quer. A palavra que salva, a palavra que transforma. Não para massagear o ego. Deus, ele sabe da necessidade. Se for necessidade, uma palavra de consolo vai ter. Mas se é uma palavra de correção, tem que pregar. Mas até isso, tá vendo essa uma coisa tão distorcida hoje no nosso meio? Pregadores, a maioria não prega o que Deus quer, e sim o que o povo quer. Por isso que a fofoca não sai do nosso meio. Por isso que a mentira não sai do nosso meio. Crente abrindo a boca, sabe, uma coisa terrível para amaldiçoar o irmão. Tomara que não dê certo. Ah, mulher, desiste. Que transformação é essa? Que mudança é essa? Que luz é essa? Que sal é esse? Eu posso estar até falando de uma forma simples, porque eu não vou estar aqui falando bonito para ter 1000 curtidas e vários seguidores. Não, eu não vou perder meu tempo com isso. Se Deus quiser que este ministério cresça, vai crescer. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Eu tenho vivido isso com Deus. E a porta que Ele fecha, ninguém abre. Não adianta. Porque quando Deus ordena, os demônios têm que sair. Quando Deus libera uma palavra, a muralha tem que cair, porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Haja luz e houve luz e acabou. Esse é o Deus que eu sirvo. Mas é uma vergonha. Estamos sendo tudo, mas menos exemplo de homens e de mulheres de Deus. Na igreja há tanto tempo, conhece a palavra de Deus, pessoas que fazem parte do círculo de oração, vivem vigílias em vigília, culto em culto, mas continua a mesma pessoa, não há uma mudança. E não é só mulheres, homens também. Pastores no meio de fofoca, que coisa feia. E o nome do Senhor sendo blasfemado por causa da nossa má conduta. Aonde Deus está nisso? Deus não está na bagunça. Porque isso é bagunça. Falar, qualquer um fala. Mas se nós não manifestar as boas obras, se nós não fazer a diferença, é em vão. Deus não está recebendo, Deus não recebe a nossa adoração.
não recebe as nossas ofertas e ainda seremos condenados para o inferno. Acorda, se desperta, porque o Senhor está às portas e nós seremos julgados. As nossas obras vão ser julgadas. Desperta, tu que dormes. É um tempo que eu e você temos que nos despertar e ser exemplo de homem e mulher de Deus. Aleluia, louvado seja o nosso Deus eterno Pai. Vou ler aqui mais um versículo que se encontra em 2 Timóteo, que diz assim, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Tá? Deixa só esse versículozinho. Nós temos que nos apresentar, sim, diante de Deus, aprovado, sendo luz, sendo sal, tendo uma vida correta, direita, com conduta. Não é só saber versículo decorado, mas viver, praticar aquilo que nós conhecemos, que é a palavra de Deus, para que o nosso Deus venha ser glorificado, louvado através das nossas vidas, e que através das nossas vidas o Senhor possa alcançar outras vidas e mais vidas. Olha só o tamanho da nossa responsabilidade. Que nós vamos nos despertar, porque o fim está aí. Jesus está voltando. O Senhor está às portas. Não vamos brincar com o Evangelho. Não vamos brincar de sermos cristãos. Porque Ele vai lançar-se no fogo do inferno aqueles que não forem aprovados, aqueles que não forem luz, aqueles que não forem sal. Aleluia, louvado seja Deus. Querido Deus, eterno Pai, eu te louvo, te engrandeço, te exalto. Obrigada, Pai, por este momento. Obrigada pela tua palavra. Pai, que a tua palavra alcance corações que precisam, Senhor, e que haja arrependimento, que haja, Pai, conserto, começando, Deus, em mim. Pai, em nome de Jesus Cristo, porque eu não sou melhor do que ninguém, eu preciso, Pai, de Ti. Pai, assim eu te peço por cada um. E que haja, Pai, transformação, mudança, porque assim como o Senhor foi a luz, nós também temos que ser luz no meio da escuridão. Eu te glorifico, te exalto na beleza da tua santidade e que teu nome venha ser glorificado e exaltado através das nossas vidas. Recebe este culto, ó Pai, que suba com cheiro suave as tuas narinas. Assim, ora, Senhor, te agradeço. No nome de Jesus Cristo, amém. Graças a Deus, louvado seja o nosso Deus, eterno Pai. Lembrando que amanhã tem o nosso encontro, tá? Às 5 da tarde, pela manhã tem a devocional, uma palavra, algo bem rapidinho aqui. E segunda, palavra da semana, terça, palavra do dia, quinta, momento da palavra e sábado, culto online. E lembrando também que temos nosso momento da manhã ali com a nossa irmã Sueli Carneiro, tá bom? Então, está aqui os avisos, lembrando que esse mês nós temos o nosso último, nossa última vigília de pregueira, vigília de oração para a salvação das almas, tá? Será no último sábado desse mês, sempre na madrugada de sábado para domingo, tá bom? Então eu estarei aqui, tá? Trazendo uma palavra, aquilo que o Senhor estiver me direcionando, estarei aqui compartilhando com os irmãos e com aqueles que querem participar e cultuar o nosso Deus e eterno Pai. Então, estamos finalizando o culto de hoje e próximo sábado estarei aqui, tá bom? Para cultuar, louvar e exaltar o nome do nosso Deus e eterno Pai.
tua fidelidade. Es grande, tu fidelidad incomparable. Nada como tu. Vamos a decir una vez más, Señor, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nada como tu. Es grande, tu fidelidad incomparable. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Oh, dice la grandeza al Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Oh, dice una vez más, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Querido Deus, eterno Pai, te louvo, Senhor, te glorifico e te peço, ó Deus, as tuas bênçãos sobre a vida de cada um, ó Deus. Guarda, Senhor, livre, ó Pai, de todo mal. E assim, Pai, eu te glorifico e te exalto. No nome de Jesus Cristo, amém. Graças a Deus. Uma boa noite, uma boa tarde, a paz do Senhor a todos. Até o próximo sábado, aqui no Culto Online. Tchau.